vamos lá, Efésios novamente. Capítulo 1, versículo 18, fala assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, na semana passada, nós vimos esse pedido de Paulo, né? Essa oração que ele fez pelos irmãos, para que os olhos fossem iluminados, para que eles pudessem saber qual era a esperança do seu chamamento. E nós falamos que hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. É uma tríade, né? Que nós temos que preservar, que nós temos que avançar. Porque não existe fé sem esperança, e onde não há esperança, o amor enfraquece. Então nós tocamos semana passada na questão da esperança do nosso chamamento, e vamos procurar hoje, com a ajuda do Senhor, saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Podemos até transformar numa pergunta, né? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Sua herança fala da herança de Deus. Nós vimos que nós somos herança dele e ele também é a nossa herança. Então são duas faces de uma mesma moeda, né? Nós somos herança do Senhor. Então qual é a riqueza da glória da sua herança, ou seja, da herança de Deus nos santos, em nós? Se falar da glória, né, já é coisa difícil. Imagine falar da riqueza da glória. Como que nós podemos tocar nisso, irmãos? Eu confesso aos irmãos que eu vou tentar compartilhar algo que eu ganhei, mas com certeza é uma pequena parte daquilo que é a glória de Deus. Porque a glória de Deus fala do próprio Deus, fala dele mesmo. Mas nós vamos tocar aqui em alguma coisa que o Senhor possa nos ajudar a enxergar a sua glória. E qual é essa riqueza da glória da sua herança nos santos? A irmã Lucimar, ela orou e falou que, citou, né, Colossenses 1:27, falando que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se nós entendemos, ou se nós tocamos semana passada com relação a entender, a saber qual é a esperança do nosso chamamento, a consequência disso é nós sabermos qual é a riqueza da glória, da herança de Deus nos santos. Porque se nós esperamos a vinda dele, quando ele vier, a sua glória irá se manifestar. Então nós temos que compreender que riqueza é essa da sua glória em nós, né? Nos santos. Quem somos nós, irmãos? Que o Senhor nos escolheu para participar da sua glória. Oi? O que, o Cristo? Sim, a esperança da glória é Ele em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas quem somos nós? Nós somos barro. Nós nada somos. Mas aquilo que a irmã falou, né? Essas promessas do Senhor que são riquíssimas. É onde nós temos que nos agarrar nessa esperança, nessas promessas. Então nós vamos tentar compreender hoje que riqueza, saber que riqueza da glória, dessa herança em nós, nos santos, que o Senhor tem reservado para nós, né? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Quando fala do juízo do Senhor, ele fala o seguinte, Paulo, né, aos irmãos: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
Então haverá um juízo de banimento da face do Senhor e da glória do seu poder para aqueles que não creem. Mas por outro lado, irmãos, fala no versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos. E esse verbo aqui, glorificado, na verdade, no grego, fala de adornar com glória. Então, Cristo, quando vier, que é a esperança, né, da nossa glória, quando ele vier, Cristo será adornado com glória nos santos. Ou seja, os santos serão o adorno de glória do Senhor na sua vida, irmão. Que tremendo isso, irmãos. Os santos serão o adorno de glória do Senhor na sua vida. Quando vier para ser glorificado nos santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido em vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós. Paulo era um irmão que sempre orava pelos irmãos, né? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Que vocação é essa, irmãos? Que Paulo orava para que nós fôssemos dignos? De nos tornarmos adornos de glória para o Senhor. Essa, irmãos, é a nossa vocação. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Esse nosso chamamento de nos tornarmos adornos de glória do Senhor. E olha que nós nem tocamos o que é glória ainda. Porque em Romanos capítulo 8 fala que nós fomos predestinados para quê, Nélio? Nós fomos predestinados para quê, irmãos? Conforme a imagem do seu Filho. Mas aqueles que o Senhor chamou, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Percebe que o verbo está no passado? Todas aquelas promessas estão no passado. Porque em Cristo, irmãos, isso já está cumprido. Cristo já ascendeu, já está sentado à destra do Pai em glória. Há um homem na glória. E nós somos co-herdeiros com Cristo dessa glória, irmão. Não por mérito nosso, não por nada que nós tenhamos feito, mas pelo seu imenso amor por nós. Então hoje nós vamos tentar compreender a riqueza da glória, da sua herança em nós, nos santos. O que é a glória do Senhor? O que é a glória do Senhor? Vamos lá, Lucas, capítulo 9, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Longe de nós querermos esgotar esse assunto, né, irmãos? Nós vamos tocar só de leve, só naquilo que o Senhor permitir. Lucas, capítulo 2, versículo 9. Fala assim, vou ler a partir do versículo 8, né? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então fala que a glória do Senhor, nesse anjo que desceu ali, a glória do Senhor brilhou. Percebe que a glória do Senhor tem a ver com brilho, tem a ver com luz. E esse anjo que veio da parte do Senhor, a glória do Senhor brilhou nele, por meio dele. Porque ele veio diretamente do Pai, da presença de Deus. Então, quanto mais perto, irmãos, nós estamos do Senhor, mais nós teremos essa glória. Por isso o Senhor fala lá em Mateus, vós sois
a luz do mundo. Nós não temos luz em nós mesmos. Então por que o Senhor fala que nós somos a luz do mundo? E ele fala isso no contexto do Sermão do Monte. Porque quando nós nos achegamos ao Senhor, nos rendemos a Ele, nos conformamos à sua imagem, a luz dele resplandece em nós. Portanto, brilhe a sua luz no mundo, nos homens. Então, a glória de Deus tem a ver com luz, irmãos, tem a ver com brilho. Lá em Atos, quando Paulo tem aquele encontro com o Senhor, no capítulo 9, fala que ele viu uma luz resplandecente. E essa luz era quem? Era o próprio Senhor, aparecendo em glória. Por isso que o Nery citou um versículo aqui, né, que está lá em Gálatas, que Paulo fala que se os irmãos pudessem, dariam os próprios olhos para Paulo. E alguns irmãos dizem que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos, justamente em virtude dessa revelação que ele teve do Senhor. Foi um brilho tão intenso que ele viu do Senhor, que afetou a sua visão, que ele ficou cego por 3 dias. Então, alguns irmãos dizem isso, né? Não sei se é verdade, mas alguns irmãos citam que quando ele fala que os irmãos dariam os próprios olhos para ele, é porque a visão dele, física, né, foi afetada por essa resplandecência, por essa luz da glória do Senhor, né? Ele fala que tem uma fraqueza da carne. Sim. A enfermidade é uma fraqueza da carne. Isso. Por isso que ele não escrevia as cartas. Isso aí, também escreve. Eu, de próprio punho, com grandes letras, escrevi. Eu, Tércio, escrevi. Com grandes letras, né? Tem uma que Tércio escreveu para ele. Tércio. Alguns dizem que isso aí pode ser o estilo na carne dele. Então, irmãos, a glória, nós podemos falar, a luz do Senhor, ela consome, irmãos. É uma luz que consome, é uma glória que consome. E nós, nesse corpo físico, na carne, nós não temos como nos aproximar da glória de Deus. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, o Senhor fala que ninguém pode ver a face do Senhor e permanecer vivo. Porque a glória dele é tão resplandecente, essa luz é tão resplandecente que consome. A nossa carne, ela não suporta. Isaías fala no capítulo 6, quando ele fala que viu o Senhor no alto e sublime trono. E ele fala que, ai de mim, que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então, o que aconteceu com Isaías ali? Ele ia perecendo. Porque ele viu algo resplandecente, algo da presença, da visão da face do Senhor. Daniel, a mesma coisa. Vamos lá em Daniel. Daniel, capítulo 8. Fiquei como morto. Sim. Daniel, capítulo 8 e o capítulo 9 também, né? A gente vai tocar em alguma coisa. Daniel 8, 27. Quanta revelação que Daniel não teve, né? As visões que ele tinha do futuro, do que iria acontecer. E no capítulo 8, versículo 27, ele fala assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Mas no versículo 26 ele fala: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então Daniel fala que enfraqueceu, teve enfermo em virtude das visões. Ele repete isso no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 8. 10, versículo 8. A visão que Daniel teve lá no rio Tigre, né? Ele fala assim: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a,
caí sem sentidos, rosto em terra. Então essa visão, olha o que fez com Daniel, irmãos. Ele quase morre, ele quase é consumido. Lembra quando Moisés, ele pede para ver a glória de Deus? Deixa-me ver a sua glória. Não nos faça sair daqui sem a sua presença. E ele pede para ver a glória de Deus. Vamos lá a Êxodo, capítulo 33. Porque quando ele pede para ver a glória de Deus, o que o Senhor fala para ele? Farei passar diante de ti toda a minha bondade. Êxodo 33, versículo 18. Fala assim, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Que pedido, hein, Nelly? Que pedido é esse, Malvino? Rogo-me que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha... Porque se Deus mostra a glória para Moisés, Moisés é consumido na hora, irmãos. Então o Senhor mostra parte da sua glória. Que parte da glória que ele mostrou para Moisés? A sua bondade. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, mas que parte da glória que vai passar? A bondade. Eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, Moisés viu algo da glória do Senhor, viu a sua bondade. E o que aconteceu com Moisés, irmãos? Nessa presença da glória, na presença do Senhor. Capítulo 34, versículo 28. Isso, a face resplandecente. 34, 28 e 29. Fala assim, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. E quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Ou seja, a glória do Senhor, irmãos, é uma luz que resplandece. E quanto mais nós estamos próximos do Senhor, essa luz resplandece em nós. Ficou 40 dias diante do Senhor. Ela tem a mesma glória que tinha antes. Mas Paulo fala lá em 2 Coríntios que essa glória de Moisés, essa resplandecência, era uma resplandecência que se desvanecia. Não, estou falando de Jesus. O que está em Jesus? Ele ia ter a mesma glória que ele tinha antes, quando ele subisse. Isso foi o pedido que o Senhor fez, né? Glorifica-me com aquela glória que tínhamos antes que houvesse mundo. O Senhor faz esse pedido ao Pai, né? Então, irmãos, a glória do Senhor nós podemos ver como uma luz que consome. Porque fala que Deus é luz. E nele não habita treva nenhuma, irmãos. Luz fala de pureza. Luz fala de santidade, irmãos. Luz fala de algo puro. E como que nós podemos estar diante do Senhor, irmãos? Porque fala que nós devemos saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós iremos participar dessa glória, irmãos. Lá em Mateus, capítulo 5, fala que bem-aventurados os limpos de coração,
porque estes verão a Deus. Então, para nós acessarmos essa luz, irmãos, nós acessarmos essa pureza do Senhor, nós temos que ser limpos de coração. Então, nós estamos entendendo um pouquinho, Nélio, o que é essa glória do Senhor. Glória é luz. Então, quando Paulo fala que contemplando a glória, contemplando a face do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Na verdade, nós somos transformados de luz em luz. Porque na sua luz, nós vemos a luz, irmãos. Então, quanto mais revelação, porque luz é revelação, quanto mais revelação nós temos do Senhor, da sua pessoa, assim como Moisés teve revelação, assim como os profetas tiveram revelação, e só não foram consumidos pela misericórdia do Senhor, nós somos transformados de glória em glória e nos conformamos a Cristo, nós vamos refletindo essa luz, irmãos. Nós vamos refletindo esta glória do Senhor. Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então essa luz que a gente vai passando todo dia é a bondade. Não, ali para Moisés, ele mostrou parte da glória. E que parte da glória que ele mostrou? Farei passar toda a minha bondade. Mas o irmão já disse, o que é glória? Glória é a soma de todos os atributos de Deus. A soma de todos os atributos de Deus é a glória de Deus. E quantos atributos Deus tem, irmãos? Infinitos atributos. Alguns ele nos revelou. Então ele fez passar ali diante de Moisés a sua bondade. E só fazendo passar a sua bondade, irmãos, o rosto de Moisés resplandecia. Ele tinha que colocar um véu sobre a sua cabeça, porque o povo não conseguia fitar Moisés. Só pela presença que ele teve do Senhor. Aquela luz resplandecia na face dele. Então, os limpos de coração, irmãos, verão a Deus. Então, glória, irmãos, é luz. Glória é pureza. Glória é perfeição. Glória é santidade. Irmãos. E como que nós fazemos, irmãos, para participar dessa glória do Senhor? Porque nós temos que saber qual é a riqueza da glória, da sua herança, da herança de Deus em nós. Nós fomos predestinados a essa glória, irmão. Mas será que é qualquer um que acessa essa glória, irmão? Jesus falou o seguinte: sede perfeitos, assim como seu Pai que está nos céus é perfeito. Então isso nos fala que nos chama, né, a uma perfeição. Como que nós, irmãos, sendo falhos, podemos ser perfeitos? O Senhor fala lá em Mateus capítulo 5 isso. Se a gente abrir lá, né? Vamos lá, para a gente saber como que nós fazemos para ser perfeito, irmão. Mateus 5, 48. E Pedro também fala, né? Sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém. Capítulo 5, versículo 48. Contexto do Sermão do Monte, que fala do reino, né? A nossa conduta para entrar no reino, para participar do reino. Então ele fala o seguinte: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não é um pedido muito forte, irmãos? Não é um pedido muito difícil que o Senhor faz? Na verdade, não é um pedido, é uma ordem. Sede perfeitos, irmãos. Será que nós estamos nos preocupando todos os dias em ser perfeito? O irmão fala que essa perfeição não é uma perfeição sem pecado. Mas o que é ser perfeito, irmãos? A palavra explica a própria palavra. Então, se nós lermos aqui do versículo 43, nós vamos entender o que é ser perfeito.
o Senhor fala assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perdão, fala assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era o que era ensinado pelo povo judeu. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, filhos ruiós, filhos maduros. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Os irmãos entenderam o que é ser perfeito? Ser perfeito tem a ver com amor. Não só amar aquele que nos faz bem, mas amar os próprios inimigos. Não melhorou muita coisa não, hein? Não melhorou muita coisa não em relação à dificuldade, hein? Porque se ser perfeito já é difícil, e para entender o que é ser perfeito é amar o inimigo, não melhorou muito não, né, Nasci? Oi? Esse amar os inimigos é amar a alma deles para que eles possam ser salvos. Porém, né? Eles serem salvos também. Claro, tem a ver com isso também, né? Mas, na verdade, é amar o inimigo, aquele que te faz mal, fazendo o bem para ele, entendeu? Não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Por quê? Porque Deus faz descer sua chuva sobre bons e maus. Então, ele faz o bem, mesmo os homens não merecendo o bem que Deus faz. Por isso que ele falou, né? Orar por eles, né? Porque muitas vezes você não tem como você chegar e fazer o bem. O bem. Mas né? a oração é um bem. Sim, a oração é um bem que você faz para o ímpio, né? Mas até orar pelo ímpio é difícil. Orar pelo ímpio não, pelo inimigo, né? Até você parar, se ajoelhar e proferir palavras de bênção para o seu inimigo, não é fácil. Porque muitas vezes você vai fazer isso porque é mandamento. Mas você não faz de coração, querendo mesmo. Você faz às vezes porque está escrito na palavra. Mas lá no fundo do seu coração você quer o contrário, você quer que ele se lasque, entendeu? Às vezes faz só para se livrar. Né? Sim. Então, o que é ser perfeito, irmãos? É amar com o amor do Senhor. Isso é ser perfeito. Tem a ver com amor. Então, nós podemos somente nos aproximar da glória de Deus, da sua luz, se nós formos perfeitos, irmãos. Perfeitos em amor. E alguém falou aqui nessa noite, né, da nossa imperfeição, da nossa fraqueza, que nós temos que nos suportar uns aos outros. E aqui nós estamos sendo treinados nesse amor, irmão. Não pense que as dificuldades vêm até a nós, né, para nos derrubar. Mas é para nos treinar, para nos fazer crescer nesse amor de uns para com os outros. Por isso que nós temos que estar na comunhão, irmãos. Lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Fala que, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, irmãos. Treva não pode se aproximar do nosso Senhor, porque nele não há treva nenhuma. Onde tem luz, as trevas são dissipadas. E João é o apóstolo do amor. Ele fala isso, mas ele vai falar logo em seguida, ó, versículo 15 do capítulo 2.
Não, não é esse versículo que eu quero não, irmãos. É o versículo 7 do capítulo 4. Sim. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, queremos ser perfeitos, irmãos? Amém. Devemos nos aperfeiçoar no amor que vem de Deus. Nos amando uns aos outros, irmãos. E não só uns aos outros, né? Amando os próprios inimigos. Aí é lá. Então, para nós alcançarmos a riqueza da glória da sua herança nos santos, o caminho é esse, irmãos. É a perfeição. Perfeição em quê? Perfeição no amor. Então, por isso que Paulo fala, iluminados os olhos do vosso coração. Para entender, para saber. Primeiro, qual é a esperança da sua glória, né? E qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Se nós temos que nos gloriar em algo, irmãos, nós devemos nos gloriar em quê? Nos gloriar no Senhor. A irmã leu Jeremias. E Jeremias também fala, aquele que se glorie, glorie-se em me conhecer, em me compreender. Então a nossa glória, irmãos, está nele e nos conformarmos à imagem do próprio Senhor. Quando Paulo, irmãos, ele fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele fala o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sofrimento, irmãos, está intimamente ligado com glória. Porque para nós sermos perfeitos, irmãos, nós temos que ser tratados pelo Senhor. E abominarmos a nós mesmos no pó e na cinza, como o João falou. Como o André falou, né? A nossa idolatria por nós mesmos. Então, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós, irmãos. É em nós que essa glória vai ser revelada. Porque nós somos o adorno de glória do Senhor. Nós iremos adornar o Senhor em glória na sua manifestação. E no versículo 21 ele fala: na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus, irmãos, somos nós. E no capítulo 9, do versículo 23, Paulo fala o seguinte: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais são quem, irmãos? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, os irmãos já pararam para pensar nessa glória, irmão, nessa riqueza dessa glória?
que o Senhor preparou de antemão, os quais somos nós. E por que ele menciona riqueza da glória da sua herança nos santos? Por que essa tamanha riqueza dessa luz que resplandece nessa herança que são os santos? Porque nós somos herança do Senhor. Nós somos herança do Senhor. E essa herança vai participar de uma glória, mas não só de uma glória, né? De uma glória que é rica. E por que essa glória é rica? É tamanha. Volto a dizer o que eu falava no começo. Quem somos nós, irmãos, para participar dessa glória? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, irmãos. E nessa condição, o Senhor nos deu vida. Então, por que a riqueza da glória? Olha onde nós estávamos, irmão, no fundo do poço. Nós não éramos nada nem ninguém. Nós não tínhamos nada, irmãos. Mas esses que nada são, que nada podem e que nada têm, o Senhor foi lá, nos resgatou, nos deu vida e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, irmãos. Essa é a riqueza da glória, da sua herança nos santos que somos nós, irmãos. Que tamanha riqueza é essa, irmãos? Por que nós vamos nos preocupar, irmãos, com coisas passageiras, irmãos? Aonde está a nossa mente, irmãos? Olha o que Deus preparou para nós, irmãos. E nós não estamos falando nada de glória, irmão. Nada. Nós estamos tateando no escuro, vendo como por espelho a glória do Senhor. E sendo transformados, irmãos. Que nós possamos ansiar, irmãos, em ser dignos. Porque essa era a oração de Paulo, lá aos Tessalonicenses. Eu oro para que vocês sejam dignos da vocação que foi chamado. Que vocação é essa? Sermos o adorno de glória do Senhor, irmãos. Na sua revelação, na sua manifestação. E olha o perigo, irmãos. Porque na volta do Senhor, nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. E lá em 2 Coríntios, quando o Paulo fala que nós iremos comparecer no tribunal de Cristo, esse verbo comparecer, na verdade, nós seremos manifestados no tribunal de Cristo. É diferente de comparecer só. Ser manifestado quer dizer que tudo aquilo que está em você, dentro de você, tudo aquilo que você é, será manifestado diante do Senhor. Todos os seus pensamentos, todas as suas intenções, tudo será manifestado diante do Senhor. E o irmão fala o seguinte: o que seremos, quem falou isso é o irmão Dino, né? Dino e a Francisco. O que seremos para o Senhor naquele dia depende do que Ele é para nós hoje. O que o Senhor é para você hoje? O que Ele é para você hoje? Disso depende o que nós seremos para Ele naquele dia. Vou repetir. O que seremos para o Senhor naquele dia depende do que Ele é para nós hoje. Com que nós gastamos nossa energia diariamente, irmãos? Com que nós gastamos nosso pensamento? Em compreender o Senhor? Saber qual é a esperança do nosso chamamento? Saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Será que nós temos despendido tempo, energia, recursos financeiros para conhecer essa glória, irmãos? Nós estamos distraídos com muitas coisas, com filosofias, porque o que não falta é ideologia hoje em dia, irmãos. O mundo é o mundo que falam que eles usam uma palavra, né? É um mundo revolucionário. Né? O mundo está em rebelião contra Deus. E suas filosofias seguem esse mesmo curso. Maldito o homem que confia no homem e tem nele a sua força. O nosso fundamento é o Senhor.
Alguém leu um versículo aí que nós não seremos abalados, né? Quem foi que leu esse versículo? Não sei se foi Salmos lá, que a irmã leu lá em Salmos, né? Eu não lembro quem foi que leu. Por que nós não seremos abalados, irmãos? Porque o nosso fundamento é o Senhor. Irmãos, a obra que Deus está fazendo é uma obra tremenda, irmãos. Olha onde nós estávamos. Nós éramos como um tição. Como fala lá em Zacarias, né? De Josué. Um tição tirado do fogo. Não éramos nada. Éramos menos que nada. Mas o Senhor foi lá e trocou as vestes de Josué. Irmãos, há um homem na glória, irmãos. Essa glória está reservada para nós. E depois que o Senhor terminar a obra que Ele começou em nós, irmãos, porque Ele vai terminar essa obra em nós, quem nós seremos para o Senhor? Nós seremos o adorno do Senhor. Nós seremos a riqueza da glória da sua herança. E como será a nossa manifestação, irmãos? Naquele grande dia. Será a nova Jerusalém que desce do céu. Vamos lá, Apocalipse, para terminar. Oi? Só o Senhor para acabar a obra, a gente não consegue sozinho, está pensando nisso. O Senhor ele vai acabar a obra, né? Porque Ele falou que começou a boa obra e iria terminar. Mas nós não podemos pular fases, irmãos. O perigo nosso é esse. Nós não podemos pular fases. A glória em nós, ela vai se manifestar de forma gradativa. Alguns vão alcançar a glória primeiro, antes do que outros. Antes de Apocalipse, então, só porque o meu ouvido falou isso, vamos lá, Coríntios, 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Só por causa dessa colocação do Malvino, né? Primeira Coríntios, capítulo 15, fala o seguinte. Versículo 35. Fala assim. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada um das suas sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrenais. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas, estrela e estrela, há diferenças de esplendor. Então ele fala de glória e fala de esplendor de luz. Então glória está ligada com luz. Mas ele continua falando, ó. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Assim também, irmãos, é a ressurreição dos mortos. Uns vão ressuscitar com uma glória, outros vão ressuscitar com outra glória. Porque uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Quem é que tem mais glória, o sol ou a lua? Primeiro vem o sol com maior glória, depois a lua, depois as estrelas. E até entre estrelas há diferença de glória. Então, irmãos, há diferença de glória. Quando nós nos manifestarmos, haverá diferença de glória entre os santos. E nem todos se manifestarão ao mesmo tempo. Uns se manifestarão participando da glória do reino. E outros não terão nada, irmãos, para participar desse reino. Só irão ressuscitar mesmo no final do milênio.
Se nós queremos, irmãos, participar dessa glória, sejamos perfeitos. E ser perfeito é amor. Porque Deus é amor. Mas como que será essa manifestação? Agora sim, vamos a Apocalipse, capítulo 21, para finalizar. Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler aqui no versículo 1, tá? Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Por quê? Porque houve um processo de limpeza, irmãos. Houve um processo de purificação para que eles alcançassem essa glória. Agora o versículo 11. Vamos ler aqui do 9, né? Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio das últimas 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Esse é o final daqueles que são perfeitos em Cristo. Se tornar a noiva do Senhor. E nem toda a igreja, irmãos, se tornará a noiva do Senhor. Não existe um versículo na Bíblia que fala que a igreja é a noiva de Cristo. Então essa noiva, irmãos, é aqueles que alcançaram um patamar de perfeição, de pureza, de santidade, para se tornar essa noiva. E para finalizar, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. O que nós devemos fazer agora, aqui nesse presente momento, irmãos? Tito 2, 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança, irmãos. E a glória que se manifestará na parousia, na epifania do nosso Senhor. Aguardando como, irmãos? Nos conformando a Cristo. Contemplando a sua face e sendo transformados de glória em glória. De luz em luz, de revelação em revelação. Porque quem nos guia toda a verdade é quem? Por isso que ele fala, assim como pelo Espírito. Porque é o Espírito que nos guia toda a verdade. Então que nós possamos, irmãos, ter o coração aberto para o Senhor, o coração aberto para o Espírito, porque Ele quer fazer essa obra em nós. Em alguns, Ele vai completar antes, na manifestação do Senhor. Em outros, Ele vai completar depois, porque também requer a nossa cooperação. O Senhor vai fazer a obra, Malvino? Vai. Mas essa obra é feita com a nossa cooperação. Se nós não cooperarmos com o Senhor, essa obra vai ser feita, mas de forma postergada. Mas que ela vai ser feita, vai. E com bastante sofrimento, mas vai. Amém, irmãos? Então, eu não sei se eu consegui esclarecer o que é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu creio que alguma coisa a gente ganhou do Senhor nessa questão. Amém, irmãos?